Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui nosso no Bíblia Fácil para a gente estudar a Palavra de Deus. Nós estamos nessa sequência à procura da verdade e a verdade sempre é encontrada na Bíblia. E é por isso que eu convido você já agora a pegar a sua Bíblia aí, um bloquinho de anotações, para a gente se aprofundar no tema de hoje. E o tema de hoje é o dom profético. Será que o dom de profecia que foi usado no Antigo Testamento ainda é usado hoje? É válido para hoje ainda? Esse é um tema importante para você entender como se identifica um verdadeiro profeta de Deus e como você pode se prevenir dos falsos profetas. Jesus falou a respeito dos falsos profetas. Lá no livro de Mateus, no seu discurso profético, ele disse: cuidado com os falsos profetas. Mas como é que a gente identifica um falso profeta? Como é que a gente identifica um profeta verdadeiro? Tudo isso a Bíblia nos ajuda a entender. E eu quero convidar você a estudar junto comigo e junto com meus amigos. Estamos aí no nosso, me lembra aí, 11º encontro? 11º encontro dessa nossa jornada aí de 15 semanas. Estamos na 11ª semana e hoje nós vamos estudar a respeito do dom de profecia. Vou pegar aqui minha Bíblia, porque esse assunto é um assunto que talvez gere muitas dúvidas e perguntas, especialmente perguntas que já foram feitas aqui, né, sobre a senhora Ellen G. White, Ellen Gold White. Qual é o papel profético dela? Por que ela é considerada profetisa? Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê nisso? Nós vamos ver tudo isso no programa de hoje, tá bom? Você que está em casa, pode orar comigo agora, vocês também. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, nós queremos pedir agora a iluminação do Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra, entender esse assunto, em nome de Jesus. Amém. O dom profético. A Bíblia diz que em algum momento nós fomos separados da presença de Deus. Nós já lemos o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Nós já vimos aqui várias vezes que quando Deus nos criou, ele nos criou para um contato presencial com ele, para um contato direto com ele. E aí em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou no mundo, e aí o ser humano foi expulso do Éden, e nós perdemos esse contato direto. Vimos, inclusive, quando a gente estudou a Bíblia, lá no tema 2, e depois quando a gente estudou o santuário, que Deus deu um jeito de se comunicar conosco. E o jeito que Deus deu de se comunicar conosco foi através dos profetas e profetisas. A existência de profetas e profetisas é uma realidade bíblica para todos os períodos da história, inclusive para o momento no qual vivemos. É por isso que nós podemos conhecer a vontade de Deus, porque Deus se revelou através dos seus profetas, aqueles que são canônicos e não canônicos. O que é um profeta canônico? É um profeta que tem alguma coisa escrita na Bíblia. Exemplos: Isaías, Jeremias, Paulo, Davi, Moisés, esses todos são profetas canônicos. E a Bíblia tem exemplos de profetas não canônicos? Tem vários. Você tem Elias, Eliseu, são profetas de Deus, mas que não tem nada escrito na Bíblia. Eles não deixaram um livro registrado na Bíblia. São profetas não canônicos. E no Novo Testamento nós temos vários profetas não canônicos. Temos mulheres que são profetisas não canônicas, homens que são profetas não canônicos, ou seja, que profetizaram, mas que não tem nada escrito na Bíblia. E nós vamos começar com esse texto aqui, de Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Mateus capítulo 7, 15 a 23. São palavras de Jesus a respeito desse assunto. Ele está falando aqui sobre os falsos profetas. E ele faz um alerta importante. Eu vou ler esse texto com vocês. Você de casa aí, abre tua Bíblia para ver se o que eu estou falando está realmente na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vejam que esse texto tem um detalhe aqui que deve receber a nossa atenção. Em Mateus 7, aqui no versículo 22, esse povo aqui, essas pessoas, dizem, Senhor, nós profetizamos em teu nome. E Jesus diz assim, eu nunca conheci vocês. Quando Jesus diz que nunca conheceu, não é que Jesus não soubesse o nome dessas pessoas, não é isso. Mas é que essas pessoas nunca tiveram intimidade com Jesus. Ou seja, eram profetas, ou se diziam profetas, profetizaram em nome de Jesus, mas não eram de Jesus. Eram falsos profetas. No Antigo Testamento, a palavra profeta é geralmente tradução do hebraico nabi. E eu quero que vocês entendam o sentido de nabi aqui em Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2. No exemplo de Moisés e seu irmão Arão. Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2. Deus está falando com Moisés e ele diz assim, o Senhor lhe respondeu, dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique seus sinais e maravilhas no Egito. Então, muito bem, olha o que diz esse texto. Deus falaria para Moisés, Moisés falaria para Arão e Arão falaria para o faraó. Então, Arão estaria fazendo a figura do profeta e Moisés a figura de Deus, que é assim que acontece. Esse é o sentido de Nabi, aquele que anuncia a mensagem de Deus. Moisés falava para Arão e Arão anunciava. Moisés falava para Arão e Arão anunciava. Esse é o sentido mais comum de profeta no Antigo Testamento, que é Nabi. Pode falar. Pastor, talvez não tenha relação com o que o senhor está explicando agora, mas aqui nós acabamos de ler que, no versículo 3, que Deus fala, eu, porém, farei o coração do faraó resistir. Sim. Aí eu volto naquele assunto que nós já discutimos em semanas anteriores, se foi realmente Deus que endureceu o coração de faraó, ou se realmente o coração de faraó já era obstinado e por isso ele desobedeceu. E qual o objetivo se foi Deus que endureceu? Então, quando eu falei para vocês lá naquela nossa conversa que no pensamento hebraico, as coisas que aconteciam todas estavam relacionadas a Deus. De duas formas, ou pela ação direta ou pela permissão. Então, na visão hebraica, se Deus permitiu alguma coisa, Ele fez também. Então, Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, já sabia que o faraó iria endurecer o seu coração naquelas 10 oportunidades, né? Que aí ele lança as 10 pragas. Então, quando diz assim, eu endurecerei o coração, é uma forma hebraica de Moisés registrar que Deus permitiria o endurecimento do coração e já saberia que aconteceria. Então, Deus, como a gente discutiu lá, ele não provoca o mal, mas no pensamento hebraico, quando ele permite que o mal aconteça, ele também é responsável por isso, de alguma forma. É nesse sentido que o texto está falando, tá? Muito bem. Então aqui, ó, você falará tudo o que eu lhe ordenar e o seu irmão dirá ao faraó. Então esse é o sentido de profeta no Antigo Testamento. Agora também tem profecia e tem profetas no Novo Testamento. Vamos estudar aqui um pouquinho. Qual era a função deles?
Primeiro, eles prestaram assistência na fundação da igreja. Vamos para Efésios capítulo 2. Nós temos profetas e profetisas em todas as épocas da história da igreja, de acordo com a vontade de Deus, logicamente. Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21. Efésios 2, 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, a igreja cristã foi construída sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tá bom? Outra coisa que os profetas fizeram no Novo Testamento, eles ajudaram a expandir a pregação do Evangelho. Vamos ler esses dois textos? Deixa eu ver se eu coloquei aqui na tela. Coloquei. Atos 13, 2 e 3 diz assim: Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram, ok? Agora, Atos 16, 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, Paulo aqui está fundando igrejas, e ele queria muito pregar na Bitínia, mas o Espírito Santo disse: agora não, agora você vai para a Macedônia. E como foi que o Espírito Santo fez isso? Dando uma visão para ele à noite. Então, essa é uma das formas que Deus falava com os profetas, através de sonho, através de visões. E Paulo era um profeta de Deus, por isso que ele recebia sonhos e visões. E os profetas também edificaram a igreja. E aí eu queria que vocês fossem procurando 1 Coríntios 14, 4 e Efésios 4, 2, porque enquanto vocês procuram, eu vou oferecer um presente para os nossos amigos que estão em casa, que é o nosso guia de estudos dessa temporada. Esse aqui é o material didático da nossa sala de aula. Aqui você tem o resumo dessas nossas conversas aqui. Tem 15 capítulos, cada um deles correspondendo aos 15 programas que nós vamos ter nessa temporada. E esse material pode ser seu, de graça. Vai para sua casa sem você pagar nada. E você não vai pagar nada porque os anjos da esperança já pagaram esse material. Eles pagaram a produção, a impressão e o envio para sua casa. O seu único trabalho é pedir. E você pode pedir através do site novotempo.com/bibliafácil. novotempo.com/bibliafácil. Você pede esse material e ele vai para sua casa de graça. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Salva esse número no seu celular, manda uma mensagem dizendo: eu quero a revista A Procura da Verdade. Aí vai voltar para você um link. Clica nesse link, vai abrir o formulário, você responde todo o formulário, envia para nós e é só aguardar que o material de estudo, o guia de estudos da Bíblia, vai chegar na sua casa de graça. Tá bom? Presente nosso. Vamos então continuar aqui, vendo que os profetas edificaram a igreja. Alguém está com 1 Coríntios 14, 4? Alguém encontrou? Você encontrou, Mateus? Você pode ler para a gente, por favor? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Muito bem. A gente não vai entrar na questão do dom de língua, senão a gente gastaria o programa todo aqui, tá bom? Mas eu quero pegar só essa parte de quem profetiza, edifica a igreja. Então, a profecia, ela precisa ser para a edificação da igreja. E muitas vezes a gente vê por aí, em algumas igrejas, alguém dizendo assim: vou profetizar. E aí a profecia é escancarar os pecados da pessoa na frente de todo mundo, né? E aí eu vou revelar coisas escondidas e tal. Que tipo de edificação isso traz para a igreja?
Então a gente precisa saber que a profecia sempre funciona para edificar a igreja. Você quer perguntar, Mateus? Só para eu pedir para o senhor complementar um pouco, pastor, porque mais na frente, no versículo 29, ao ordenar as questões do culto, né? Aham. São Paulo fala, 29, isso. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Como é que a gente deve interpretar isso? Então, você lembra que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está resolvendo problemas teológicos da igreja de Corinto. Tinha vários problemas. Um deles era o dom de línguas, que estava sendo mal usado. Um outro era profetas, porque naquele contexto da cidade de Corinto, ser profeta trazia duas coisas: status social e dinheiro, que as pessoas pagavam para que fizessem profecias a seu respeito. Então estavam se multiplicando profetas na igreja de Corinto. Aí Paulo diz assim: gente, a igreja precisa de profetas, precisa ser mais 2 ou 3. Os outros aí, vamos só julgar se esses profetas são de Deus ou não. Porque senão todo mundo ia virar profeta por causa do status e do dinheiro. Então é nesse sentido que Paulo está falando aí, tá bom? Efésios 4:2, alguém encontrou? Pode ler, Weston, por favor. Pega o teu microfone aí e lê o texto. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo bem, ele está falando aí de vários dons, inclusive de profecia, e esse dom precisa ser para a edificação da igreja. E esse é um ponto muito importante. Os profetas do Novo Testamento também uniram e protegeram a igreja. Nós temos aqui o texto de Efésios 4, 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então aqui o dom de profecia, ele tem um papel importantíssimo de fazer com que nós não sejamos jogados de um lado para o outro com as doutrinas que nós vamos conhecendo. Então os profetas bíblicos e os profetas não bíblicos, canônicos, é melhor falar profetas canônicos e não canônicos, eles nos ajudam a nos firmarmos mais na palavra de Deus. E aqui tem outra coisa importante. Um profeta precisa levar as pessoas para a Bíblia. Já falei para vocês que o fundamento do cristianismo é a Bíblia. Então, se um profeta não leva você para a Bíblia ou contradiz o que a Bíblia diz, esse já é um sinal de que ele não é um profeta verdadeiro. Mas nós vamos ver os quatro sinais de um profeta verdadeiro daqui a pouquinho. E os profetas no Novo Testamento advertiram quanto a problemas futuros. Atos capítulo 15, versículo 32, aqui Judas e Silas, 2 profetas de Deus, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. No capítulo 15 de Atos, está tendo um problema teológico na igreja primitiva, questão da circuncisão. Então os 2 profetas, profeta Judas e profeta Silas, ajudaram a igreja nessa questão. E vejam que esses são 2 profetas que a gente não ouve falar muito, né? Talvez você de casa nunca tenha ouvido falar do profeta Judas ou do profeta Silas, mas eles estavam lá na igreja primitiva fazendo o seu papel. Então sim, existem profetas muito conhecidos, canônicos, e existem profetas não canônicos, como é o caso desses 2 aqui, que não tem nada escrito na Bíblia por eles, né? O dom profético seria uma marca forte antes da volta de Jesus. Vamos ver isso? Mateus capítulo 24, 11 e 24 e Joel 2, 28 a 31. Eu coloquei os 3 textos na tela aqui, para a gente adiantar o nosso tempo aqui e conseguir ver todo o conteúdo. Mateus 24, 11. Em Mateus 24, Jesus está fazendo o seu sermão profético a respeito da sua volta, da segunda vinda de Cristo. E nesse contexto ele diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, essa característica, um pouco antes da volta de Jesus, que é o tempo que nós estamos vivendo, seria forte. Surgiriam falsos profetas.
E se tem falsos profetas é porque tem o oposto, os profetas verdadeiros, ok? Mateus 24, 24, mesmo capítulo, mesmo contexto da volta de Jesus, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O engano seria tão forte que até as pessoas salvas correriam o risco de serem enganadas por esses falsos profetas. E Joel, capítulo 2, versículos 28 a 31, tem uma profecia a respeito do final dos tempos. E a profecia diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão visões, terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então existe uma promessa da descida do Espírito Santo um pouco antes da volta de Jesus, que a gente chama de chuva serôdia, e essa chuva serôdia produziria profetas. Profetas entre os jovens. Os filhos e as filhas profetizariam. Muito bem. E como Deus decidiu se revelar para nós? Está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. E diz assim: Certamente o Senhor, soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E aqui tem uma prova cabal da misericórdia de Deus. Porque Deus deve satisfação a gente? De jeito nenhum. Deus deve satisfação a você? De jeito nenhum. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: Senhor, eu determino que o Senhor vai fazer esse negócio aqui. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Na sua misericórdia, Ele resolveu revelar aos profetas os seus planos. Cláudia. Sobre as pessoas que falam em línguas nas denominações, como os adventistas interpretam isso? Isso é um dom de Deus ou não? O dom de línguas é um dom real, um dom do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que é um dom de falar outros idiomas. A gente vai lá para Atos 2, quem estava escutando os apóstolos diz assim: como é que eles falam na nossa própria língua materna? Aí a gente vai para 1 Coríntios 14, quando Paulo está corrigindo esse erro, ele diz assim: é melhor falar 5 palavras que são entendidas do que várias palavras que não são entendidas. Então, o dom de línguas na Bíblia é um dom real, mas é o dom de falar novos idiomas. E eu conheci um rapaz, ele era africano, veio estudar no Brasil e foi trabalhar numa cidade que falava muito alemão, lá em Santa Catarina. Santa Catarina, eu acho, essa cidade foi essa. E aí, ele nunca falou alemão, nunca estudou alemão, mas um dia ele começou a falar alemão do nada. Recebeu o dom de línguas, o dom de falar outros idiomas. Esse é o dom de línguas bíblico, tá bom? Muito bem. Através de quais outros meios Deus se revela? E aqui, Números 12, 6. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Então Deus pode falar com o profeta pessoalmente, como ele falou com Moisés, por exemplo. Deus pode falar com o profeta através de sonhos. Então ele está dormindo, teve um sonho, e através de visões, ele está acordado, teve uma visão. Ele ou ela, tá bom? E quais são as características do povo remanescente de Deus, segundo Apocalipse 12, 17? Diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu a guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. 2 características do povo de Deus: obedece aos mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí em Apocalipse 19, 10, explica o que é o testemunho de Jesus. Diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, as 2 características da igreja remanescente de Deus nos últimos tempos, como nós vimos no Apocalipse, é guardar os mandamentos de Deus
e ter o espírito de profecia, ou ter o testemunho de Jesus, é o que Apocalipse nos revela. E quais foram os dons, quais os dons foram dados à igreja e que permanecem até o fim dos tempos? Eu coloquei o texto aqui, ó. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E aqui está aquela lista de dons que eu falei de Efésios, né? Que a gente não tinha encontrado antes, mas está aqui, Efésios capítulo 4. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Ele continua aqui. Então Deus daria dons à igreja até o fim dos tempos, como mestres, pastores e também profetas. E pode faltar algum dom à igreja de Deus nos últimos dias? 1 Coríntios 1, 4 a 7. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então não vai faltar dons para a igreja, pode falar. Voltando àquele assunto do apóstolo, nós acabamos de ler em Efésios 4 que o Senhor mesmo disse que ele daria esses dons até o final dos tempos. Sim. E naquela outra semana nós falamos que o apostolado foi dado por ele somente aos apóstolos. Como que fica a situação se esse texto está falando que ele daria esses dons? A gente tem que lembrar que apóstolo é aquele que é enviado, é o que significa a palavra. Então, nesse contexto do fim dos tempos, ele está dizendo, alguns teriam o dom de serem enviados a pregar o evangelho. Eu não sei se vocês já conheceram, mas eu já conheci gente que tem um dom especial para ser missionário em terras distantes. Eu tenho um amigo que está na China agora. Teve a oportunidade de voltar para perto da sua família, mas preferiu ficar na China. Ele tem um dom de ser missionário, um dom do apostolado, ou de ser enviado para pregar distante. Então, é nesse sentido o dom do apostolado nos últimos tempos. Tá? E devemos aceitar indiscriminadamente todos os profetas? 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então não é para aceitar indiscriminadamente qualquer profeta que aparece por aí. Tem que testar. E quais são os testes? Aqui estão os testes. E assim que a gente voltar do intervalo, nós vamos ver quais são os testes bíblicos para um profeta verdadeiro, ok? Não sai daí que a gente volta já já. Eu conheci a Novo Tempo há 2 anos atrás. Pesquisando na internet, eu pude encontrar um estudo Apocalipse da Novo Tempo. Então entrei em contato e solicitei os estudos e recebi em casa gratuitamente em 15 dias. E fazendo os estudos, eu pude sentir uma transformação em minha vida. Por isso eu convido você a solicitar um estudo da Novo Tempo e vai ser uma bênção para você, como também foi para mim. Você viu aí? Em 15 dias chegou na casa dele. Em alguns lugares do Brasil chega até antes. Em alguns lugares do Brasil chega um pouco depois, mas chega. É só você pedir. Então entra agora em novotempo.com/Bíblia Fácil e pede o teu guia de estudos à procura da verdade. Esse guia de estudos é o nosso material didático aqui da nossa sala de aula. novotempo.com/Bíblia Fácil ou manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aqui na tela. Você vai receber um link de volta, clica nele, preenche o cadastro e espera que a revista vai para sua casa sem custo algum, graças aos anjos da esperança. Obrigado você que é anjo, tá bom? Vamos continuar aqui e agora nós vamos ver as provas de um profeta verdadeiro. O que vocês acham da gente dividir esses textos para a gente poder ir mais rápido? Pode ser? Você já encontrou Deuteronômio, Weston? Encontrou Jeremias, né? Já? Você pode procurar, Helenilda, por favor, Deuteronômio 13, 1 a 4. Vou pedir que o Mateus encontre Isaías 8, 19 e 20. Cláudia, você pode ir lá para Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 1, 17. Aí Fabiana,
você encontra 1 João 4, 1 a 3 e Ângelo, Mateus 7, 15 e 16. Pode ser? Vamos lá. Nós vamos ver agora como é que a gente faz para provar se um profeta é ou não de Deus. A Bíblia nos apresenta essas provas, ok? Vamos começar com Deuteronômio 13, 1 a 4. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam corretamente o Senhor e o seu Deus e temam a Ele somente. Muito bem, então nós temos aí o primeiro sinal é que um profeta precisa falar e as coisas precisam se cumprir. A palavra dele precisa ser efetiva. Se um profeta profetiza alguma coisa e aquilo não acontece, é um sinal de que ele não é um profeta de Deus, tá bom? Vamos para o segundo texto, Jeremias 28, 8 e 9. Os profetas que ouvem antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e pestes contra muitas terras e muitos reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se-á sua palavra, será reconhecido como profeta se de fato enviado do Senhor. Bem, então aqui a gente tem um texto de confirmação do que foi lido anteriormente. Um profeta precisa falar e as coisas acontecerem. É lógico que nós temos profecias condicionais e profecias incondicionais. Por exemplo, o profeta Jonas, ele profetizou que Nínive seria destruída se o povo não se arrependesse. O povo se arrependeu, então a condição não foi cumprida, a profecia dele não se cumpriu, mas é porque era uma profecia condicional. Mas uma profecia incondicional, vai acontecer isso, se acontecer é um sinal, um dos sinais de que é um profeta verdadeiro. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se constarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Tudo bem, então ó, a lei é o testemunho. Essa é uma expressão que aponta para a Bíblia que eles tinham até então, aí nesse período. Então, se eles não falaram de acordo com a Bíblia, não verão a alva. Então, segundo sinal, primeiro tem que cumprir o que ele fala. Segundo sinal, eles têm que estar de acordo com a Bíblia. Se não tiver, não é um profeta de Deus. Vamos para mais um? Quem ficou com o Tiago 1,17? Pode ler, por favor, Cláudia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Muito bem, então Deus não erra. E os seus profetas também não podem errar e tem que falar de acordo com a palavra. 1 João 4, 1 a 3. Pode ler, Fabiana. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Exatamente. Então, olha, mais um sinal. O profeta de Deus precisa confessar que Jesus veio em carne. Ou seja, ele precisa confessar a encarnação de Cristo. Considerar Jesus Cristo encarnado como Filho de Deus, como o próprio Deus na terra. Qualquer profeta que fugir disso, não é profeta bíblico. Então, nós temos aí já 3 provas, né? Ele precisa cumprir o que a palavra dele diz, ele precisa falar de acordo com a Bíblia e confessar que Jesus é Deus. E agora vamos para o último texto, Mateus 7, 15 a 16. Acautelai-vos dos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros,
ou figos dos abrolhos? Muito bem, então, pelos frutos os conhecereis. Gente, não é possível que alguém que é profeta de Deus viva envergonhando o nome de Deus. Se a pessoa diz que é profeta de Deus e não tem frutos que representem isso, é mais um sinal de que ela não é. Então a gente precisa juntar esses 4 sinais. A palavra se cumpriu, fala de acordo com a Bíblia, confessa que Jesus é Deus e tem frutos que são compatíveis com a vida de um profeta. E agora nós vamos para o assunto que eu prometi para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela reconhece a Ellen White como uma profetisa de Deus. Para isso acontecer, essa mulher, o ministério dela, tem que passar pelas provas de um profeta verdadeiro. E tem muita coisa que se diz por aí que não é verdade a respeito do ministério profético de Ellen White. Por exemplo, alguns dizem por aí que Ellen White substitui a Bíblia para nós. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Para você que está me acompanhando há 11 semanas, 11 semanas. Quantas vezes até agora eu usei um texto de Ellen White para mostrar uma verdade bíblica? Quantas? Nenhuma. Sabe por quê? Porque todas as doutrinas, todas as crenças que nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia são bíblicas. Nós não precisamos de nenhum texto de Ellen White para fundamentar a nossa doutrina bíblica. Então, qual é a função dessa mulher? Vamos ver? Primeiro, ela nasceu em 1827, morreu em 1915, bem velhinha, e ela foi testada pela igreja, porque ela começou a dizer que estava recebendo sonhos e visões. E aí a igreja, estava começando a Igreja Adventista, disse, opa, peraí. Se essa menina está dizendo, ela tinha 17 anos, se essa menina diz que está recebendo sonhos e visões, vamos colocar testes. E fizeram os 4 testes com ela, a gente vai já ver. Ela teve 70 anos de ministério profético e mais de 2.000 visões que ela registrou nos seus livros. Uma informação importante, Ellen White nunca se auto-intitulou como profetisa. Nunca. Ela preferia dizer que ela era uma mensageira do Senhor. Então perguntava para ela, você é profetisa? Ela dizia, eu sou uma mensageira do Senhor. Ela inclusive dizia que sabia do peso da palavra profetisa e realmente isso gera às vezes um certo preconceito, né? Ela nunca usou a palavra profetisa para ela mesma. Ela dizia que era uma mensageira do Senhor. E aí tinha que se aplicar o teste dos profetas para Ellen White. Então vamos lá, vamos aplicar. Primeiro, concordância com a Bíblia. Ellen White concordou com a Bíblia? Bem, ela tem traduzido para o português cerca de 66 livros. E muitos outros em inglês, muitas cartas, e todo esse material está disponível no nosso site do White State, ou do Centro White. Você pode, está tudo digitalizado, você pode olhar todos os manuscritos dela, não tem nada escondido, né? Algumas pessoas que gostam de teoria da conspiração dizem, não, tem os textos escondidos de Ellen White que a igreja não mostra, não tem nada escondido. Está tudo lá e se você entrar no site do White State, você vai encontrar todos os textos originais dela lá, em inglês, logicamente. Então, ela foi testada ao máximo e todos os seus livros têm coerência e fidelidade à Bíblia. Eu vou já mostrar algumas citações dela para vocês entenderem isso. Profecias cumpridas, ela tem? Tem. Por exemplo, em 1850, ela disse que surgiria o espiritismo moderno, quando não existia ainda o que a gente conhece hoje como espiritismo moderno. Estava começando aquele processo das irmãs Fox. Já ouviram falar dessa história? 2 irmãs lá nos Estados Unidos que começavam a ouvir batidas na parede da sua casa e elas diziam assim, olha, se é isso e tal, bate 2 vezes. E os espíritos batiam 2 vezes. Então, o espiritismo moderno nasce aí. E ela disse, em 1850, quando o espiritismo era praticamente nada, que ele iria se tornar forte. Profecia cumprida, sim ou não? Hoje o espiritismo é forte ou não? Você assiste desenho animado, tem espiritismo. Novela, filme, o espiritismo está em todo lugar, né? Profecia cumprida. Ela disse, lá no século XIX, que existiria uma cooperação entre protestantes e católicos.
quando existia uma guerra entre protestantes e católicos no século XIX. Eles não se uniam. Hoje, você vê essa cooperação acontecendo muitas vezes. Inclusive, o Papa, por exemplo, visitando um país protestante como os Estados Unidos e conversando com seus líderes. Essa cooperação foi profetizada lá. Isso está acontecendo agora. As declarações sobre saúde que a Cláudia citou, acho que no programa passado, não é? Ellen White falava sobre coisas de saúde que a ciência não tinha descoberto ainda. Eu acho até interessante quando a ciência diz assim, descobrimos tal coisa. Já estava revelado há mais de 100 anos nos escritos de Ellen White. Isso acontece muito. Ela tem vários livros sobre saúde. Reconhecimento da encarnação de Cristo. Ela dizia que Cristo era Deus, só você olhar o livro Desejado de Todas as Nações. É uma biografia de Cristo, falando sobre Cristo como sendo Deus, né? E a influência do ministério dela. Os frutos foram vistos. Ela tem mais de 80 livros, mais de 200 folhetos e panfletos, mais de 4.600 artigos e periódicos, mais de 100 mil páginas escritas. Quando ela morreu, os jornais locais fizeram uma homenagem para ela. Os frutos dela eram reconhecidos. E essa revista, há algum tempo atrás, colocou Ellen White entre os 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. Gente, sabe por que muitas pessoas falam mal do ministério profético de Ellen White? Porque não conhecem. Eu quero chamar a Alana aqui. Vem cá, Alana, por favor. A Alana vai trazer aqui um combo pequeno de alguns livros de Ellen White. Obrigado, Alana. Aqui nós temos o que é chamado de série Conflito. Essa série aqui é a série dos livros Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Nessa sequência, ela trata desde a criação até a volta de Jesus, o milênio e a nova terra. Né? E a gente tem essa série que foi preparada pela Casa Publicadora Brasileira, você pode entrar lá no site e conseguir, com novos nomes. Eles fizeram adaptação, porque ela foi escrita lá no século XIX, então eles adaptaram a linguagem, mas o conteúdo é o mesmo. Por exemplo, esse livro que eu acabei de falar, deixa eu ver se eu consigo tirá-lo aqui. O Desejado de Todas as Nações, que é a biografia de Cristo, onde ela exalta a figura de Cristo. Está aqui com o nome O Libertador, mas o conteúdo é o mesmo. Esse aqui eu vou mostrar para a câmera, dá para ver daí, diretora? Aqui, ó. Tá, deixa eu mostrar na 1 então, fica mais fácil aqui, ó. Esse livro, O Libertador, é o livro O Desejado de Todas as Nações, uma biografia lindíssima de Cristo. Eu já li essa coleção aqui, esses 5 livros, 6 vezes, os 5. Toda vez que você lê, você encontra uma coisa nova. E quem fala mal do ministério de Ellen White é porque não conhece o ministério, porque ela só conduz a Bíblia. Essa coleção aqui eu quero dar para um de vocês. Vou dar para o Weston. Tá bom? Aí você não fica triste, sabe por quê? Porque cada um de vocês vai ganhar uma coleção dessa. Então a gente não vai dar agora, porque senão vai tomar o nosso tempo e eu tenho mais algum conteúdo. Você quer perguntar, Helenilda? Dá tempo de perguntar 2 questões? Dá. Conversando com uma pessoa, uma época, a respeito, né, do dom profético de Ellen White, ela me fez 2 indagações que eu não soube responder e eu queria, acho que o momento é oportuno para isso. Teve em alguma época da igreja adventista que a instituição, a igreja, negou a Trindade e reformou esse pensamento posteriormente? Já faz a segunda pergunta que eu vou ter que responder. A segunda é, Ellen White teve algum envolvimento com maçonaria? Então, 2 perguntas importantes. Primeiro, a igreja oficialmente nunca negou a Trindade, embora alguns dos nossos pioneiros tenham tido problemas com a doutrina da Trindade. Mas oficialmente, a igreja adventista sempre creu na Trindade, ok? E a segunda pergunta é sobre maçonaria, né? Não tem nada disso. Eles falam isso porque no túmulo de Ellen White tem um obelisco que eles atribuem à maçonaria. Mas aquilo era muito comum na época de Ellen White. Quando as pessoas morriam, elas colocavam um obelisco, um símbolo no seu túmulo. Mas não tem nada a ver com maçonaria, tá bom? Ó, muito bem. Uma pergunta que sempre fazem: Ellen White substitui a Bíblia? A resposta é não. E eu falei para vocês aqui. Quantas vezes eu usei Ellen White até agora para justificar
uma doutrina bíblica? Nenhuma. E vou continuar sem usar. Ellen White, ela é uma luz menor que nos leva para a luz maior que é a Bíblia. E eu quero ler algumas citações dela. No livro Grande Conflito, página 9, vocês vão ter esse livro aí. Ela diz assim: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. É a Bíblia. Para ela, a Bíblia era o fundamento. O Colportor Evangelista, página 25, ela diz assim: pouca importância é dada para a Bíblia. O Senhor concedeu uma luz menor, que era ela, para conduzir os homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Aliás, tem um texto dela que ela diz assim: se as pessoas dessem atenção de verdade para a Bíblia, os meus escritos não seriam necessários. Ela diz aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 665. Os testemunhos escritos, testemunhos são as páginas que ela escreveu, não são concedidos a fim de prover nova luz, tem nada de novo, mas para imprimir vividamente sobre o seu coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas. Não tem nada de novo, ela não acrescentou nada à Bíblia. Ela só vem trazer ensinos bíblicos para ficarem no nosso coração. E aí eu termino com o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. Eu faço um desafio para vocês. Conheçam mais sobre Ellen White. E só dá para conhecer lendo os seus livros. Tem esses que vocês vão ganhar. E eu agradeço aqui publicamente a Casa Publicadora Brasileira. Tem o site deles lá, cpb.com.br. Obrigado por terem nos enviado esses livros para os nossos convidados. Tem um livrinho que eu amo demais, que eu já li algumas vezes, o livro Caminho a Cristo, livro pequenininho, você vai ler numa sentada só. Tem o livro Os Testemunhos para a Igreja, né? Tem os livros sobre saúde, o livro Conselho sobre Saúde, Conselho sobre Reforma Alimentar, vários livros sobre saúde. Conheçam e vocês vão ver que não tem nada de substituição da Bíblia. Ela vai levar você para a Bíblia, ela vai abençoar a sua vida, ela vai edificar a igreja. Entende? E eu convido você também a conhecer mais sobre o ministério profético de Ellen White. Como eu falei, ela não substitui a Bíblia. As nossas doutrinas são todas baseadas na Bíblia. Mas os escritos dela são uma bênção para nos tornar o conhecimento bíblico mais claro, para a gente poder ser conduzido para o texto bíblico. Vou repetir. Quem diz que Ellen White não é uma profetisa ou tem qualquer problema com seus escritos é porque não conhece. Conheça. Leia. Seja abençoado, abençoada por esses escritos inspirados por Deus. Convido você a entrar em contato com esses livros. Inclusive, você encontra na internet eles de graça. Só você procurar. Mas conheça, para que você possa falar de maneira consciente a respeito desse assunto. Você vai ouvir uma música agora. Enquanto você ouve essa música, fale com Deus sobre esse assunto. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal.
desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal, e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém, amém. O Espírito Santo, sim, que inspirou os profetas bíblicos, os canônicos e os não canônicos, e os profetas modernos também. Ellen White, no seu ministério. Eu convido você a conhecer mais. Weston, você me permite pegar a sua coleção aqui? Obrigado. Com essa coleção, por exemplo, você vai conseguir ter uma visão geral de toda a história do grande conflito. E não tem nada de novo. Ela só vai comentando, com comentários inspirados, o texto da Bíblia. E olha, é difícil dizer qual é o que eu gosto mais, mas eu vou tentar tirar aqui esse último, que é o grande conflito, o nome Os Resgatados. Eu consigo mostrar aqui na 1? Consigo mostrar esse livro? Aqui, ó, Os Resgatados. É a última cena. Ela vai descrevendo ali os últimos momentos da história da humanidade. Tem muito conteúdo abençoado aqui. Obrigado, Weston. Muito conteúdo abençoado aqui, que as pessoas perdem por puro preconceito. Então eu não estou pedindo para você agora já crer no ministério dela. Não. Estou pedindo para você conhecer. Vai ler, vai estudar, vai ler os livros. Porque eu te digo uma coisa, eu conheço muita gente que foi ler os livros para dizer que ela estava errada e reconhecer o seu ministério. A Bíblia continua sendo nossa única regra de fé. Única e suficiente regra de fé é a Bíblia. Mas os escritos de Ellen White nos levam para a Bíblia, nos ajudam a ter uma compreensão mais clara, nos ajudam a nos achegarmos com firmeza à palavra de Deus.
Deixa eu orar por você. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor teve amor suficiente por nós para nos dar os profetas, para dar a sua mensagem aos profetas e nós recebemos. Obrigado pelo ministério profético de Ellen White. Nos ajuda a quebrarmos os nossos preconceitos e a estudarmos, lermos os textos, para sermos abençoados também com aquilo que o Senhor revelou para ela. Nós pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, que o Senhor nos ajude a darmos atenção aos teus profetas, porque é a única maneira que nós temos de viver de maneira segura aqui nesse planeta. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.